Meus queridos irmãos e irmãs em Cristo, que a paz do Senhor esteja com todos vocês neste momento tão especial. Rodjay, quero compartilhar com vocês algo profundamente espiritual, algo que muitos de nós já experimentamos, mas que talvez ainda não compreendemos em sua totalidade. O poder das horas silenciosas da madrugada, entre 3 e 5 horas da manhã. Você já acordou no meio da madrugada, sem motivo aparente? Às vezes, ao olhar para o relógio, você percebe que são exatamente essas horas, quando o mundo ao seu redor ainda dorme em silêncio, e sua alma parece mais sensível, mais aberta à presença de Deus. Isso, meus queridos, não é coincidência. O Papa Leão X, com sua sabedoria, nos ensina que esses momentos de despertar não são apenas um fenômeno físico ou psicológico. Eles carregam um significado espiritual profundo. Essas horas, entre 3 e 5 da manhã, são chamadas pela tradição cristã de a hora da misericórdia divina. É um tempo em que o véu entre o céu e a terra se torna mais fino e a nossa alma está mais receptiva à voz de Deus. É quando nossa fé é mais aguçada e o Espírito Santo pode falar conosco de maneira mais clara. Jesus, em seu grande amor por nós, morreu na cruz por volta das 3 horas da tarde. Mas você sabia que muitos místicos e santos, ao longo da história, relataram experiências espirituais profundas justamente neste horário da madrugada? Santa Faustina Kowalska, por exemplo, recebia visões de Jesus Cristo. Muitas vezes às 3 horas da manhã, quando ele lhe revelou a oração da divina misericórdia. Um dos maiores tesouros da nossa fé é nesse período da madrugada que Padre Paulo Ricardo nos ensina que devemos estar atentos, pois Deus pode estar nos chamando para algo mais profundo. Esses momentos de despertar podem ser convites divinos para orar, para interceder por alguém, ou até mesmo para dedicar um tempo especial de intimidade com Ele. Muitas vezes, quando acordamos nesses horários, podemos sentir uma inquietação inexplicável, um desejo de buscar Deus de forma mais intensa. Aí surge a pergunta: o que Deus está tentando me dizer? Esses despertares podem ser momentos especiais em que Ele nos chama para interceder por alguém, para fazer uma oração profunda, ou até mesmo para uma purificação espiritual. Padre Paulo Ricardo enfatiza que, nessas horas, a oração não precisa ser longa ou elaborada. Pode ser algo simples, mais profundo. Podemos simplesmente dizer: Senhor, c'est tu que m'accordaste. Aqui estou, fala ao meu coração e mostre-me o que devo fazer. É importante não ver esses momentos como inconvenientes ou até mesmo como uma interrupção do nosso descanso. Eles são oportunidade de ouro para fortalecer nossa fé, para nos aproximarmos de Deus e para interceder pelo bem de outros. Deus não desperta nossa alma à toa. Ele nos chama para participar de sua obra, para ser instrumentos de sua misericórdia no mundo. Você, meu irmão e minha irmã, talvez esteja sendo chamado nesse momento. Não ignore esse convite. Ele pode ser um tempo precioso para crescer espiritualmente e aprofundar sua intimidade com o Senhor. Lembre-se, cada hora de oração feita no silêncio da madrugada tem um poder transformador. Em vez de lutar contra o despertar, abrace-o com fé. Deus quer se encontrar com você nesses momentos de silêncio e paz, e Ele tem algo especial a lhe dizer. Que cada despertar não seja uma preocupação
mas uma oportunidade de encontro com o Criador do universo. Meus queridos irmãos e irmãs, na madrugada, quando o mundo ainda está imerso no silêncio da noite, Deus nos chama para algo especial. Não é apenas uma interrupção do sono, mas uma convocação divina para um encontro mais profundo com Ele. Muitos de nós já experimentamos essa inquietação inexplicável, aquele despertar repentino, como se algo nos chamasse para um momento de oração. E, muitas vezes, nesses momentos, Deus está nos chamando para interceder, para orar por alguém que precisa urgentemente das nossas preces. Padre Paulo Ricardo nos ensina que a oração intercessória é uma das formas mais poderosas de oração que podemos praticar. Quando acordamos na madrugada e sentimos um nome ou uma situação vindo à nossa mente, é importante não ignorarmos essa inspiração. Pode ser Deus nos chamando para orar por alguém. Seja um amigo, um familiar ou até mesmo uma pessoa que nem conhecemos pessoalmente, mas que Ele colocou em nosso coração. Esses momentos de intercessão não são acidentais, eles são parte do plano divino de Deus, que nos escolhe como instrumentos de sua graça. Quantas vezes, após orarmos por alguém, sentimos uma paz profunda invadir nosso coração? Isso não é coincidência. O poder da oração intercessória não só traz benefícios para aqueles por quem oramos, mas também nos transforma espiritualmente. Quando intercedemos por outros, nos aproximamos mais de Deus, pois nos tornamos canais de sua misericórdia. Como está escrito em 1 Timóteo 2, contra 1 até 2. Antes de tudo, exorto que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que possamos viver uma vida tranquila e sossegada, em toda piedade e honestidade. Padre Paulo Ricardo nos lembra que, em momentos de intercessão, Deus não só ouve nossas orações, mas Ele age poderosamente em nossas vidas e nas vidas daqueles por quem oramos. Quando você sente uma urgência de orar por alguém durante essas horas da madrugada, não hesite, ore com fé, sem se preocupar com o que está acontecendo ao seu redor. Este é um momento sagrado, onde o Espírito Santo guia suas palavras e Deus usa a sua oração para curar, restaurar e abençoar. Por isso, meus queridos, quando acordarem na madrugada e sentirem o impulso de orar por alguém, lembrem-se de que você está sendo chamado para uma missão divina. Não subestime o poder de sua oração. Deus, em sua infinita sabedoria e amor, está usando esse momento para realizar a sua obra através de você. Lembre-se também que a oração intercessória não precisa ser longa ou complexa. Pode ser algo simples, mas cheio de fé. Senhor, coloco essa pessoa diante de ti, pedindo que tu a abençoes, a cures, a guies de acordo com a tua vontade. Às vezes, ao orarmos por outros, experimentamos uma sensação de paz, como se Deus estivesse dizendo: eu ouvi sua oração, eu estou trabalhando na vida dessa pessoa. Cada vez que você acorda à noite e sente essa inquietação, saiba que não está sozinho. O Espírito Santo está com você, guiando o seu coração e suas palavras. Aproveite esses momentos preciosos para orar com fé, pois Deus está usando você para trazer luz, cura e bênçãos para este mundo. E se você já experimentou essa sensação de ser guiado a orar por alguém, deixe seu comentário aqui embaixo. Compartilhe como Deus tem usado esses momentos de despertar para impactar a vida de outros através de sua oração. Juntos,
podemos formar uma rede de oração intercessória, em que nos apoiamos uns aos outros em fé e em oração. Meus queridos irmãos e irmãs em Cristo, quando acordamos na madrugada, entre 3 e 5 horas da manhã, é como se o mundo inteiro estivesse em silêncio. O som da vida cotidiana cede espaço para uma quietude profunda e misteriosa, onde podemos realmente nos conectar com Deus. Este é um momento sagrado, onde as distrações do dia a dia não nos alcançam e a alma se encontra mais sensível ao toque divino. É exatamente nessa serenidade que Deus muitas vezes começa a purificar o nosso espírito. Padre Paulo Ricardo nos ensina que, ao despertarmos nessas horas, Deus pode estar trabalhando em áreas específicas de nossa vida que precisam de cura e transformação. O sono é um tempo onde nossa mente subconsciente processa as experiências do dia, mas também é um momento onde Deus pode agir em nosso coração, removendo tudo aquilo que nos impede de crescer espiritualmente. Esse processo de purificação é profundo e muitas vezes doloroso, mas é necessário para que possamos estar mais próximos de Deus. Aquela sensação de inquietação que sentimos ao acordar na madrugada pode ser um sinal de que algo em nosso coração precisa ser tratado. Muitas vezes é durante esses momentos que Deus começa a curar nossas feridas emocionais, nos ajuda a perdoar aqueles que nos magoaram e nos liberta de medos e ansiedades que muitas vezes carregamos sem perceber. Esse é um tempo de renovação interior, um tempo onde, com a ajuda de Deus, podemos começar de novo. Kim Tan nos lembra em 1 João 1:9, que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Essas horas de oração durante a madrugada podem ser uma oportunidade para entregarmos nossas falhas e fraquezas a Deus, permitindo que Ele nos purifique e nos prepare para os desafios do dia seguinte. Não precisamos temer esse processo de purificação, pois Deus é um Pai amoroso que deseja o melhor para nós. Ele nos purifica para que possamos crescer em fé e nos tornar mais semelhantes a Cristo. Além disso, essas horas também nos oferecem a oportunidade de refletir sobre nossa vida espiritual e nos reconectar com a nossa verdadeira missão. Como o Padre Paulo Ricardo sempre nos lembra, não devemos ver o despertar noturno como uma interrupção, mas como uma chance de nos aproximarmos mais de Deus, de vivermos um momento de verdadeira intimidade com Ele, onde podemos deixar nossas preocupações e nos concentrar totalmente em Sua presença. É importante lembrar que, mesmo nas madrugadas silenciosas, Deus está conosco. Ele não nos desperta para nos deixar sozinhos, mas para nos guiar, purificar e renovar. Muitas vezes, depois de um tempo de oração, nesse silêncio profundo, podemos sentir uma paz renovada e um novo propósito em nosso coração. Esse é o resultado da purificação que Deus realiza em nossa vida. Portanto, meus queridos, quando acordarem de madrugada e sentirem aquela inquietação, lembrem-se de que não é um momento para temer ou resistir, é um momento para permitir que Deus nos purifique, nos cure e nos prepare para a jornada espiritual que Ele tem para nós. Quando permitimos que Deus nos purifique, saímos dessas experiências mais fortes, mais confiantes em Sua misericórdia e mais próximos de Sua vontade. Meus queridos irmãos e irmãs, às vezes, em meio à agitação de nossas vidas, é difícil encontrar um momento de verdadeira paz. O barulho do dia a dia, as preocupações com o trabalho
a família, os amigos nos distraem e nos afastam de uma intimidade mais profunda com Deus. Porém, existe um tempo especial, um tempo que Deus nos oferece todas as noites, especialmente entre 3 e 5 da manhã, quando somos chamados para um encontro silencioso com Ele. Padre Paulo Ricardo nos ensina que, ao acordarmos nesse horário, não devemos ver isso como um fardo, mas como um convite divino para entrar em uma profunda intimidade com o Senhor. Não precisamos nos preocupar com palavras eloquentes ou orações longas. O que Deus deseja de nós é simplesmente um coração disponível, pronto para ouvir sua voz suave e amorosa. A oração silenciosa não é sobre o que dizemos, mas sobre o que Deus faz em nós. Quando nos levantamos no silêncio da madrugada, é sempre essa, sem distrações, podemos realmente nos entregar à presença de Deus. É como Maria, que estava aos pés de Jesus, ouvindo sua voz, absorvendo sua paz e amor. Não precisamos fazer mais nada além de simplesmente estar ali na presença dEle, permitindo que Ele fale conosco e nos fortaleça para o dia que virá. Durante esses momentos de oração silenciosa, o Espírito Santo nos guia e nos ensina. Ele pode nos mostrar áreas de nossa vida que precisam ser entregues a Deus, pode nos revelar em que precisamos crescer espiritualmente, ou até mesmo nos dar a paz que tanto precisamos quando oramos dessa forma, sem pressa, apenas escutando a voz de Deus. Encontramos um descanso profundo que vai além do sono físico, é descanso espiritual. É a tranquilidade que vem de saber que estamos no centro da vontade de Deus, com os corações abertos para o que Ele deseja fazer em nossas vidas. É importante entender que esse tipo de oração não é sobre pedidos, mas sobre comunhão. Não precisamos pedir nada para nós mesmos, pois Deus já sabe o que precisamos antes mesmo de o pedirmos, como está escrito em Mateus 6:8. Não sejais como eles, porque o vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes de vós lhe pedirdes. O que Deus quer é nosso coração aberto, nossa disponibilidade para ser tocado por sua presença, para sermos moldados e transformados pela sua vontade. Padre Paulo Ricardo sempre nos lembra que, nessas horas de oração silenciosa, podemos experimentar algo muito mais profundo do que apenas palavras. Podemos experimentar a paz de Deus, que excede todo o entendimento. Como diz Filipenses 4:7, essa paz é a confirmação de que estamos na presença de nosso Criador, em sua perfeita vontade. Quando você acordar em plena madrugada, não veja isso como um problema ou um incômodo. Encare-o como um presente divino. Não há necessidade de pressa ou de ficar se perguntando o que deve fazer. Basta se entregar ao silêncio, permitir que Deus fale ao seu coração e ser tocado por sua presença transformadora. Esse momento de oração silenciosa pode ser a experiência mais profunda e revigorante do seu dia, um encontro íntimo com o Pai Celestial, onde você pode simplesmente ser, meus queridos irmãos e irmãs, a oração intercessória é uma das formas mais poderosas de orar e Deus nos chama, especialmente durante as horas silenciosas da madrugada, para interceder por aqueles que mais precisam de nossas orações. Quando acordamos entre 3 e 5 da manhã, é como se uma porta espiritual se abrisse diante de nós, oferecendo a oportunidade de estarmos mais próximos de Deus e, ao mesmo tempo, mais atentos às necessidades dos outros. Padre Paulo Ricardo nos ensina que, nessas horas,
não estamos apenas orando por nós mesmos, mas somos chamados a interceder por aqueles que estão em dificuldades, sejam familiares, amigos ou até mesmo pessoas que nem conhecemos. Quando acordamos nesses momentos, sentimos uma inquietação no coração, um impulso de orar por alguém, muitas vezes sem saber exatamente o motivo. E é aqui que começa o poder da intercessão. Não subestime o poder dessas orações. Quando você sente o nome de alguém vindo à sua mente, talvez uma pessoa que esteja enfrentando desafios no trabalho, na saúde ou na vida pessoal, não ignore esse impulso. Pode ser que Deus esteja lhe pedindo para orar por essa pessoa naquele exato momento, para que sua vida seja tocada pela graça divina. A oração intercessória não se trata apenas de pedir a Deus por bênçãos para outros, mas de ser um instrumento de transformação na vida deles. Como está escrito em Tiago 5,16, a oração do justo é poderosa e eficaz. Quando oramos sinceramente por alguém, Deus usa a nossa oração como um meio para agir em suas vidas. Muitas vezes, as pessoas nem sabem que estão sendo intercedidas, mas as graças e bênçãos que recebem são frutos dessa oração silenciosa, feita no segredo da madrugada. Padre Paulo Ricardo também nos alerta para o fato de que, em muitos momentos de nossa vida, somos os instrumentos escolhidos por Deus para levar esperança e cura para aqueles que estão em crise. É durante esses momentos de oração que podemos sentir o coração de Deus pela humanidade e nos tornamos parte de sua missão redentora. A oração por outros é um ato de amor, de entrega, onde deixamos nossas próprias preocupações de lado para nos dedicarmos àqueles que mais necessitam de ajuda espiritual. Muitas vezes, ao orarmos durante a madrugada, como o Padre Paulo Ricardo nos ensina, experimentamos algo maravilhoso. Sentimos que a nossa oração chega ao coração de Deus de uma forma poderosa e algo muda na vida da pessoa por quem oramos. Isso pode não acontecer imediatamente, mas sabemos que Deus está ouvindo nossas preces e que, por sua misericórdia, Ele age em favor daqueles por quem intercedemos. A oração intercessória tem o poder de mudar realidades, de abrir portas espirituais e até mesmo de trazer cura. Um exemplo de como isso acontece está em uma história que ouvi de uma senhora que acordou de madrugada com o nome de sua filha em sua mente. Ela orou fervorosamente por 30 minutos, sem saber exatamente o que estava acontecendo, mas sentindo que deveria orar. No dia seguinte, sua filha lhe contou que, naquele exato momento, ela estava passando por um momento de grande ansiedade, mas sentiu uma paz inexplicável começar a invadir seu coração após as 4 horas da manhã. Para essa mãe, não há dúvida de que sua oração fez toda a diferença. Quando Deus coloca o nome de alguém no nosso coração, não devemos ignorar. Ao contrário, devemos ver isso como um chamado para nos unirmos a Deus em intercessão, pedindo sua ajuda e bênçãos para aquela pessoa. Assim como está escrito em 1 João 5, 14 e 15, e esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Portanto, meus queridos, quando acordarem nessas horas silenciosas da madrugada e sentirem o impulso de orar por alguém, façam-no com confiança, sabendo que sua oração tem um impacto eterno. Deus usa a nossa intercessão para levar cura, paz e transformação àqueles que mais necessitam. Não subestime o poder de uma oração feita no silêncio da madrugada. Ela pode ser a resposta de Deus para alguém que está em grande necessidade.
Meus queridos irmãos e irmãs, quantas vezes você já acordou no meio da madrugada e, ao abrir os olhos, sentiu que algo estava acontecendo? Um nome, uma pessoa, uma situação aparecendo repentinamente em sua mente. Isso não é mera coincidência. Padre Paulo Ricardo nos ensina que esses momentos são sinais de que Deus está nos chamando para interceder por alguém. Ele coloca pessoas em nosso coração porque Ele quer usar nossas orações para alcançar aquelas vidas, trazendo bênçãos e proteção. O nome de alguém surge de maneira tão forte em nossa mente que não podemos ignorar. Pode ser um amigo, um familiar, ou até mesmo uma pessoa que mal conhecemos. Mas quando Deus coloca essa pessoa em nossos pensamentos durante essas horas da madrugada, é um sinal claro de que Ele deseja que intercedamos por ela naquele momento. Pode ser que essa pessoa precise de ajuda espiritual, emocional ou física, e nossa oração pode ser a chave para abrir portas na vida dela. Padre Paulo Ricardo nos lembra que, quando oramos por essas pessoas, não precisamos saber exatamente o que está acontecendo com elas. Não precisamos de todas as informações para orar. O que importa é que Deus conhece cada necessidade e que, ao orarmos, Ele age conforme sua vontade perfeita. Não devemos duvidar de que, ao sentir um impulso de orar por alguém, estamos participando ativamente na obra de Deus. Lembre-se de que a oração é uma forma de comunicação direta com Deus, e Ele usa essa comunicação para realizar sua vontade no mundo. Quando sentimos uma urgência de orar por alguém, isso é muitas vezes uma resposta ao chamado divino. Padre Paulo Ricardo enfatiza que, durante esses momentos, não devemos nos preocupar com o fato de não saber o que exatamente orar. O Espírito Santo nos guia e nos dá as palavras necessárias para que nossa oração seja eficaz, mesmo que seja simples e direta. Deus é um Pai amoroso e Ele nos usa como instrumentos de sua graça. Quando você acordar de madrugada com o nome de alguém em sua mente, saiba que é um convite para agir em nome de Deus, para ser a voz de intercessão que essa pessoa precisa. Não hesite, mesmo que você não saiba o que está acontecendo na vida dessa pessoa, ore com fé e confiança, sabendo que sua oração é ouvida e tem um impacto real. A intercessão não é apenas um ato de bondade, mas uma maneira de participar da obra de Deus. Ao orarmos por outros, estamos trazendo a luz de Cristo para as suas vidas, e isso tem um poder transformador. Em muitos casos, pessoas que estavam em momentos de grande aflição, sem saber que estavam sendo oradas, experimentaram a paz e a ajuda de Deus no momento exato que precisavam, porque alguém foi sensível ao Espírito Santo e orou por elas. Quintang nos ensina, Tiago 5, 16. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Quando oramos por alguém, seja por um familiar, um amigo, ou até mesmo um desconhecido, Deus ouve nossa oração e age em favor dessa pessoa. Não conseguimos ver os resultados imediatos, mas podemos confiar que Deus está trabalhando e nossas orações têm um efeito eterno. Então, quando Deus colocar o nome de alguém em seu coração, não ignore esse chamado. Levante-se, ore e confie que Deus usará a sua oração para tocar e transformar a vida dessa pessoa. O Senhor te usa como um instrumento de sua misericórdia. Abra seu coração, esteja disponível e veja como Deus pode usá-lo para abençoar os outros. Meus queridos irmãos e irmãs,
A cada madrugada que nos desperta para a oração, existe um profundo convite divino para algo mais do que simplesmente descansar o corpo. O Senhor nos chama a um processo de purificação espiritual, onde, no silêncio da madrugada, nossas almas são tocadas e moldadas pela sua mão misericordiosa. Durante essas horas de reflexão, muitas vezes percebemos que Deus está trabalhando em nosso interior, removendo o que não serve, curando feridas antigas e nos preparando para um novo crescimento espiritual. Padre Paulo Ricardo nos ensina que a purificação espiritual é um processo contínuo quando acordamos de madrugada e nos voltamos para a oração. Muitas vezes é porque Deus deseja tratar de áreas da nossa vida que ainda precisam de cura. Isso pode ser algo tão simples quanto uma mágoa não resolvida, um medo que nos paralisou, ou um pecado que carregamos há anos, sem perceber o impacto que ele tem em nossa paz interior. O despertar noturno, longe de ser um simples distúrbio do sono, e, muitas vezes, uma oportunidade de Deus purificar nossa alma. A purificação espiritual não é um processo fácil, mas é necessário para o nosso crescimento. Como o Padre Paulo Ricardo sempre nos lembra, Deus não nos purifica por castigo, mas por amor, para que possamos estar cada vez mais próximos dele. Esse processo envolve despojar-se das preocupações do mundo, das mágoas e do rancor que podem estar enraizados em nossos corações. Às vezes, Deus usa esses momentos de despertar para nos lembrar de perdoar, de liberar o que nos aprisiona, para que possamos viver com um coração mais leve e aberto à sua graça. No Quintan, em João 1:9, está escrito: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Essa purificação que Deus realiza em nossa vida não é apenas sobre limpar o que está sujo, mas também sobre nos transformar. Quando entregamos a Deus nossas falhas, nossas dúvidas e nossos medos, Ele começa a nos renovar. Ele transforma nossa mente, nosso coração e nosso espírito, fazendo-nos mais semelhantes a Cristo. Padre Paulo Ricardo também nos fala sobre a importância de não resistirmos a esse processo de purificação. Muitas vezes, podemos sentir desconforto quando Deus começa a nos mostrar áreas em que precisamos mudar, mas é nesse desconforto que o Espírito Santo age de maneira mais poderosa. A purificação espiritual é muitas vezes dolorosa, mas ela nos prepara para ser mais usados por Deus, para sermos mais eficazes em nossa missão como cristãos. Por exemplo, você pode acordar de madrugada com um sentimento de desconforto em relação a algo que aconteceu em seu passado. Uma situação em que você se magoou ou feriu alguém. Esse despertar não é um acidente, é Deus lhe dando a oportunidade de curar essa ferida, de pedir perdão, de liberar o perdão. Como o Padre Paulo Ricardo nos ensina, esses momentos de despertar podem ser a chance de Deus agir em nosso coração, de nos libertar de todas as amarras do passado, para que possamos viver uma vida plena em Cristo. A purificação espiritual também nos prepara para uma vida de maior intimidade com Deus. Quando nossas almas são limpas, nossa comunhão com Ele se torna mais profunda, mais clara. A oração na madrugada não é apenas uma oportunidade de falar com Deus, mas também de ouvir sua voz, de discernir a sua vontade para nossas vidas. E quando Deus começa a purificar nosso coração, Ele nos torna mais sensíveis à sua presença, mais atentos à sua direção. Meus queridos,
Se você se sentir desconfortável ou até mesmo sobrecarregado durante essas horas de oração, saiba que Deus está apenas lhe chamando para se aproximar mais dele. Ele quer purificar seu coração, remover tudo que o impede de crescer e florescer espiritualmente. Aceite esse processo com fé e confiança, sabendo que o resultado será uma transformação maravilhosa, que trará mais paz, mais alegria e mais amor à sua vida. Meus queridos irmãos e irmãs, na vida cotidiana, somos constantemente bombardeados por distrações. O trabalho, a família, as responsabilidades do dia a dia. Tudo isso pode nos afastar da paz, que só Deus pode proporcionar. Mas Deus, em sua infinita sabedoria, nos dá uma oportunidade única todas as noites, especialmente entre 3 e 5 da manhã, para nos encontrarmos com Ele em um ambiente de total silêncio. Esse silêncio que é muitas vezes desconfortável para nós, e, na verdade, um presente divino. Ele cria o espaço perfeito para que possamos estar plenamente na presença de Deus. Padre Paulo Ricardo nos ensina que, para aproveitar ao máximo esses momentos de oração noturna, precisamos criar um ambiente interior e exterior propício para a presença de Deus. Muitas vezes, nossa tendência é nos levantar imediatamente, preocupados com o que precisamos fazer no dia seguinte, ou ansiosos para voltar ao sono. Mas Padre Paulo Ricardo sugere que, ao acordarmos, devemos resistir à tentação de levantar com pressa e, em vez disso, parar por um momento, respirar profundamente e reconhecer que aquele momento pode ser sagrado. A chave para uma oração noturna eficaz é a quietude, tanto no ambiente externo quanto no nosso coração. Isso não significa que precisamos nos afastar fisicamente de tudo, mas sim criar um espaço de silêncio interior, onde podemos ouvir Deus de maneira clara. O mundo pode estar em silêncio ao nosso redor, mas muitas vezes nossa mente ainda está cheia de pensamentos, preocupações e inquietações. Por isso, Padre Paulo Ricardo nos orienta a focar nossa mente em Deus, entregando todas as nossas preocupações a Ele e confiando que Ele nos guiará durante esse tempo de oração. Uma das maneiras de criar esse ambiente propício para a oração é, como Padre Paulo Ricardo sugere, manter um pequeno crucifixo ou uma imagem sagrada perto de nossa cama. Esses objetos não são para serem adorados, mas para nos ajudarem a direcionar nossa mente e coração para Deus. Eles servem como um lembrete visual de que estamos em um momento de oração, um momento onde nossa atenção deve estar totalmente voltada para o Senhor. Além disso, Padre Paulo Ricardo nos incentiva a não nos preocuparmos com o como da oração. Não precisamos usar palavras eloquentes ou orações longas. Às vezes, o melhor que podemos fazer é simplesmente estar ali, em silêncio, esperando pela voz de Deus. É como Maria, que ficou ao pé de Jesus, ouvindo com o coração aberto. Deus não precisa de nossa pressa, Ele só precisa de nossa disponibilidade e atenção, como está escrito em Salmos 46:10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Quando o ambiente ao nosso redor é tranquilo e nossa mente está focada em Deus, sua presença se torna mais tangível. O Espírito Santo nos guia, nos dá paz e nos fala de maneira clara. Mesmo em meio ao silêncio da madrugada, esses momentos são preciosos, pois são uma oportunidade de intimidade pura com Deus. Quando nos colocamos à disposição para ouvir e sentir sua presença,
Deus nos toca profundamente, nos renovando espiritualmente. Lembra-se, irmãos e irmãs, que a oração noturna não é apenas sobre o que falamos, mas também sobre o que ouvimos. Criar um ambiente de silêncio e abertura para Deus é fundamental para que Ele possa agir em nossos corações. Não estamos sozinhos nesses momentos. O Senhor está conosco, aguardando que nos entreguemos plenamente a Ele. Cada minuto de oração silenciosa é uma oportunidade de nos aproximarmos mais de seu coração. Portanto, ao acordar durante a madrugada, ao invés de se preocupar com o sono ou o tempo que você tem, tome um momento para se aquietar, para se concentrar em Deus. Permita-se ser tocado pela sua paz e estar na sua presença, pois é nesse ambiente sagrado que Deus pode renovar sua força, sua fé e seu amor por Ele. Meus queridos irmãos e irmãs, na vida cristã, somos frequentemente convidados a olhar para os momentos difíceis de uma maneira diferente. A dor, tanto física quanto emocional, é algo que todos nós enfrentamos em algum momento de nossas vidas, e embora seja natural desejarmos escapar do sofrimento, Deus, em sua sabedoria divina, nos ensina que a dor pode, de fato, se tornar uma oportunidade de crescimento espiritual e aproximação com Ele. Quando acordamos de madrugada, especialmente em momentos de sofrimento ou dor, pode ser tentador nos desesperarmos ou resistirmos à situação. No entanto, como o Padre Paulo Ricardo nos ensina, devemos enxergar a dor como uma chance de nos unirmos mais profundamente à cruz de Cristo, de participar da sua paixão. Jesus, em sua agonia na cruz, nos deu o exemplo supremo de como a dor pode ser redentora, transformadora e purificadora. Não estamos sozinhos em nossos momentos de sofrimento. Cristo já carregou todas as nossas dores e, ao fazermos nossa parte na oração durante esses tempos difíceis, somos convidados a compartilhar da sua cruz. A dor, quando oferecida a Deus, pode se tornar um meio poderoso de santificação. Como o Padre Paulo Ricardo destaca, não devemos ver o sofrimento apenas como um fardo, mas como uma oportunidade de colaborar com Deus na obra da salvação. São Paulo, em Colossenses 1,24, nos diz: agora me alegro nos meus sofrimentos por vós e completo na minha carne o que falta nas aflições de Cristo, em favor do seu corpo, que é a igreja. Ao aceitarmos a dor com humildade e fé, nos tornamos participantes na redenção de Cristo e na cura do mundo. Quando acordamos em meio a um sofrimento físico, como uma dor de cabeça intensa ou uma enfermidade que nos impede de descansar, é fácil se perder no desconforto e na frustração. Mas como o Padre Paulo Ricardo nos ensina, podemos transformar esse sofrimento em oração. Em vez de resistir ou lamentar, podemos oferecê-lo a Deus, dizendo: Senhor, mesmo no meu sofrimento, me entrego a Ti. Que minha dor seja usada para a salvação das almas e para a minha santificação. É nesses momentos de dor que muitas vezes somos mais receptivos à graça de Deus. A dor nos faz parar, nos faz desacelerar e, em muitos casos, nos faz buscar mais intensamente a presença de Deus. Como diz Padre Paulo Ricardo, a dor pode ser um meio de nos purificar, de nos limpar de nossas fraquezas e de nos tornar mais semelhantes a Cristo. Ao invés de nos afastarmos de Deus em meio à dor, devemos nos aproximar ainda mais dele
pois Ele é a nossa força e consolo. Além disso, quando acordamos de madrugada em meio à dor, temos uma oportunidade única de praticar a oração por aqueles que também estão sofrendo. Muitas vezes, durante esses momentos, Deus nos chama para interceder por outros, seja por um ente querido que está doente, seja por alguém que está atravessando uma crise emocional. Como o Padre Paulo Ricardo nos lembra, a oração feita no meio da dor é uma oração cheia de poder, pois é uma oração feita com o coração quebrantado e cheio de compaixão. É uma oração que Deus ouve de maneira especial. A dor também nos aproxima mais de Cristo, pois Ele também sofreu por nós. Ao oferecer nosso sofrimento a Ele, estamos unidos a Cristo na sua paixão e morte, e essa união traz frutos de santificação e crescimento espiritual. Lembre-se sempre das palavras de Jesus em Mateus 11, 28. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Portanto, meus queridos, quando acordarem no meio da dor, não vejam isso como um peso, mas como uma oportunidade de se aproximar mais de Deus. Transformem o sofrimento em oração, entreguem suas dores a Ele e permitam que Ele use esse momento para purificar suas almas. Em vez de fugir da dor, aceitem-na como um caminho para a santidade e para uma vida mais profunda em Cristo. Meus queridos irmãos e irmãs, quando despertamos no meio da madrugada, muitas vezes a primeira reação que temos é de frustração, especialmente se ainda estamos cansados ou preocupados com o que nos espera no dia seguinte. No entanto, Padre Paulo Ricardo nos ensina que essas horas silenciosas da madrugada são, na verdade, uma oportunidade divina para crescermos em nossa intimidade com Deus. Quando o mundo está em silêncio e todos ao nosso redor ainda dormem, Deus nos chama para um momento profundo de comunhão com Ele. Esse despertar não é um acidente ou algo a ser evitado, mas um convite direto de Deus para um encontro pessoal. Longe das distrações da vida cotidiana, quando Deus nos desperta à noite, Ele deseja que nos aproximemos mais dEle, que nos voltemos a Ele com um coração aberto, pronto para receber sua graça, sua direção e sua paz. Esses momentos de oração noturna nos oferecem uma oportunidade única de estar a sós com Deus, de ouvir sua voz e de sentir sua presença de maneira mais intensa. Padre Paulo Ricardo nos lembra que, para muitos de nós, esse tempo de oração na madrugada pode ser o momento mais importante do nosso dia. Antes que as responsabilidades e os compromissos tomem conta de nossa mente, podemos entregar nossa vida a Deus e buscar a sua direção. Esse é o tempo em que podemos nos concentrar exclusivamente em nossa relação com o Senhor. Essa empresa, sem distrações, como está escrito em Salmos 5:3. De manhã, Senhor, ouve a minha voz. De manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Esse momento de oração é precioso, pois nos permite dedicar tempo exclusivamente a Deus. Quando acordamos de madrugada, não precisamos fazer orações longas ou complicadas. Muitas vezes, o que Deus deseja de nós é um coração sincero, disposto a buscar a sua presença. Podemos começar simplesmente dizendo: Senhor, aqui é tu, fala ao meu coração, quero te ouvir, quero te conhecer mais profundamente. Esse tipo de oração é simples, mas profunda, pois vem do coração. Quando temos esse tempo de intimidade com Deus, Ele começa a revelar áreas de nossa vida onde precisamos crescer em fé, áreas onde Ele deseja nos purificar.
curar e transformar. Padre Paulo Ricardo nos ensina que o Senhor usa esses momentos silenciosos para nos preparar para os desafios do dia seguinte, para nos fortalecer espiritualmente e nos dar a paz que excede todo entendimento. Às vezes, ao terminar nossa oração na madrugada, sentimos uma paz tão profunda que podemos até voltar a dormir, mas com o coração mais leve e a alma mais cheia da presença de Deus. Além disso, esses momentos de intimidade com Deus na madrugada nos ensinam a depender mais dEle. Em vez de tentar resolver nossos problemas sozinhos, podemos confiar que Deus tem tudo sob controle e que Ele está trabalhando em nossa vida, mesmo quando não vemos imediatamente os resultados. Ele é um Pai amoroso, que deseja nos guiar em cada passo que damos. Quando nos entregamos a Ele nesses momentos de oração, estamos dizendo: Senhor, confio em Ti, estou pronto para seguir a Tua vontade. Lembre-se de que, quando acordamos de madrugada, Deus não nos chama para mais uma obrigação, mas para um tempo de crescimento espiritual. Esse é o momento em que podemos ouvir Sua voz com mais clareza, onde Ele pode nos dar a sabedoria e a paz que precisamos para enfrentar o dia que virá. Cada madrugada é uma nova oportunidade de nos aproximarmos mais de Deus e de nos tornarmos mais semelhantes a Cristo. Portanto, meus queridos, ao acordarem de madrugada, não vejam isso como um incômodo, mas como um presente de Deus. Aproveitem esse tempo para se aproximarem mais dEle, para buscar sua direção e para renovar sua fé. A intimidade com Deus, construída durante esses momentos silenciosos da madrugada, é uma das maiores bênçãos que podemos experimentar em nossa vida espiritual. Meus queridos irmãos e irmãs, há algo profundamente transformador no despertar espiritual que ocorre quando nos rendemos à oração, especialmente nas primeiras horas da madrugada. Padre Paulo Ricardo nos ensina que, muitas vezes, esses momentos de silêncio e solitude podem ser os mais poderosos para a nossa renovação espiritual. Quando acordamos em meio à noite, com o coração inquieto, não devemos ver isso como uma simples interrupção do sono, mas como uma oportunidade divina para que nossa alma seja restaurada e renovada pelo Espírito Santo. Quando oramos durante essas horas sagradas, Deus tem a chance de nos dar clareza em áreas de nossa vida onde estamos confusos ou perdidos. Às vezes, durante o dia, nos sentimos sobrecarregados, sem saber por onde começar ou como resolver certos problemas. Porém, é no silêncio da madrugada que Deus pode nos dar a visão que precisamos. Ele nos ilumina com sua verdade e nos guia com sua sabedoria, ajudando-nos a entender a direção que Ele deseja que tomemos, como está escrito em Salmos 119 contra 105. Tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Padre Paulo Ricardo nos lembra que a oração durante a madrugada não é apenas um momento de falar com Deus, mas também de ouvir. Muitas vezes, estamos tão envolvidos em nossas preocupações e lutas diárias que não damos espaço suficiente para que Deus nos fale. Mas quando estamos dispostos a nos aquietar e buscar sua orientação, Ele nos dá a clareza necessária para enfrentar os desafios que temos pela frente. Esses momentos de despertar também são uma oportunidade de renovação da nossa fé. Durante a oração na madrugada, Deus pode renovar o nosso espírito, dar-nos uma nova esperança e uma nova visão sobre a vida, quando o mundo está em silêncio e a vida ao nosso redor está calma.
é mais fácil para o Espírito Santo tocar em nosso coração e nos encher com uma paz que vai além da compreensão humana. Padre Paulo Ricardo nos ensina que a paz que vem de Deus, especialmente nesses momentos de oração silenciosa, é a confirmação de que estamos no caminho certo. Muitas vezes, quando oramos por clareza, por direção, ou até mesmo por sabedoria para tomar decisões difíceis, Deus nos dá essa paz. Mesmo quando a situação ao nosso redor ainda parece incerta, a paz que sentimos em nosso coração é um sinal de que Deus já está trabalhando em nossa vida e que Ele nos guiará por seu caminho perfeito. Lembra-se, irmãos e irmãs, de que a oração na madrugada não é apenas para pedir coisas a Deus, mas também para nos abrir à sua vontade, para permitir que Ele nos fale e nos revele o que Ele tem preparado para nós. Ao orarmos nesses momentos de silêncio, Deus não apenas nos guia, mas também nos fortalece para viver de acordo com sua verdade. Ele nos dá o poder de enfrentar os desafios da vida com fé e coragem. Em vez de resistir ao despertar, devemos abraçá-lo como uma oportunidade para sermos renovados. A oração durante a madrugada pode ser um dos momentos mais preciosos de nossa vida cristã, pois é nesse tempo de comunhão com Deus que nossa fé é restaurada, nossa visão é clareada e nosso coração é cheio de sua paz. Meus queridos irmãos e irmãs, nem todo despertar no meio da madrugada é um chamado divino. Às vezes, o que sentimos ao acordar pode ser causado por uma preocupação, um estresse ou até mesmo um pesadelo. Padre Paulo Ricardo nos ensina que é importante desenvolver o discernimento espiritual para entender quando estamos sendo chamados por Deus para orar e quando é apenas o reflexo de nossas próprias ansiedades ou preocupações. Quando Deus nos chama para orar, Ele nos dá uma paz interior que nos permite discernir sua presença. Às vezes, pode ser difícil saber se o despertar que sentimos é de Deus ou se é simplesmente o reflexo de uma mente agitada. Quando o chamado vem de Deus, apesar de ser inesperado, é muitas vezes acompanhado de um certo desconforto. Logo, somos invadidos por uma sensação de paz. A inquietação inicial dá lugar a uma clareza que vem do Espírito Santo. É essa paz que nos assegura de que estamos sendo guiados para um propósito divino. Padre Paulo Ricardo nos explica que, se acordamos no meio da noite e, ao começar a orar, sentimos que nossa mente se acalma, nossos pensamentos se organizam e nossa alma encontra descanso, isso é um sinal claro de que estamos no caminho certo. O Espírito Santo nos orienta e nos dá direção, ajudando-nos a discernir entre a voz de Deus e as distrações da nossa própria mente. A oração nos permite silenciar as vozes que não são de Deus e ouvir sua vontade com clareza. Por outro lado, se ao acordarmos, sentirmos uma crescente ansiedade, pensamentos negativos que se multiplicam ou preocupações que parecem maiores no escuro da madrugada, é importante fazer um discernimento. Esse tipo de sensação pode ser o resultado de um ataque espiritual, de uma luta interna ou de uma ansiedade não resolvida. Nessas horas, Padre Paulo Ricardo nos orienta a fazer uma oração de proteção para que possamos afastar qualquer força que queira roubar nossa paz e nos manter longe da presença de Deus. A oração de proteção, conforme Padre Paulo Ricardo nos ensina, deve ser simples e direta. Em nome de Jesus Cristo, rejeito toda ansiedade, todo medo e toda preocupação que não vem de Deus. Eu me cubro com o sangue de Cristo e peço a proteção do Senhor. Senhor, dá-me a tua paz
e ajuda-me a descansar em Ti. Essa oração de proteção ajuda a afastar as forças espirituais negativas e nos permite voltar ao foco, reconhecendo que Deus é a nossa verdadeira paz. Quintan nos diz: Amket Timoteu ed, hate, porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Quando oramos com fé, confiando na proteção de Deus, podemos discernir quando estamos sendo chamados para orar por outros, ou quando a inquietação vem de fontes externas. A oração de proteção nos dá a clareza necessária para saber o que é de Deus e o que precisamos afastar de nossas vidas. À medida que crescemos espiritualmente, nosso discernimento também se torna mais aguçado. A oração não é apenas sobre pedir, mas sobre aprender a ouvir a voz de Deus e reconhecer quando Ele está nos chamando para algo mais profundo. Durante esses momentos de despertar, podemos nos perguntar: Senhor, é você quem está me chamando? E se a paz surgir em nosso coração, sabemos que a resposta é sim. Meus irmãos e irmãs, o discernimento espiritual é uma habilidade que devemos cultivar todos os dias, especialmente nesses momentos de oração noturna. Quando sentimos inquietação, devemos buscar a orientação do Espírito Santo para saber se é um chamado divino ou se é apenas a nossa mente sobrecarregada. Ao confiar em Deus e orar com fé, podemos sempre discernir sua voz e seguir a sua direção com confiança e paz. Meus queridos irmãos e irmãs, quando acordamos durante a madrugada, muitas vezes a sensação de estar sozinho é intensa, especialmente se estamos enfrentando uma dificuldade ou se a solidão parece tomar conta de nosso coração. No entanto, como o Padre Paulo Ricardo nos ensina, esses momentos de despertar não são apenas sobre nós. Eles são uma oportunidade divina para interceder, não só por nossa própria vida, mas também por todas as necessidades do mundo ao nosso redor. A oração intercessória feita na madrugada é poderosa, porque é uma oração feita com o coração atento à vontade de Deus. Quando nos levantamos para orar, somos convidados a colocar não só nossas próprias preocupações diante de Deus, mas também as preocupações de outros, nossos amigos, familiares, comunidades e até mesmo os desafios que o mundo enfrenta. Padre Paulo Ricardo nos lembra que quando oramos na madrugada, nos unimos a uma rede invisível de oração que está se espalhando pelo mundo. Essa rede, formada por cristãos de todos os lugares, intercede continuamente pela paz, pela cura e pela transformação do mundo. Ao acordarmos, podemos sentir uma urgência de orar por algo específico. Pode ser um irmão em Cristo que está passando por um momento difícil, uma pessoa que precisa de cura, ou até mesmo uma situação que nos preocupa globalmente. Durante esses momentos, Deus nos chama para ser sua voz, para interceder em favor dos outros. Quando oramos por aqueles que estão em sofrimento, não estamos apenas fazendo um ato de bondade, mas estamos permitindo que Deus use nossas orações para trazer sua misericórdia e graça para aqueles que mais precisam. Quintan nos ensina, Timoteu ed, antes de tudo, exorto que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. Deus nos convoca a ser intercessores, a levantar nossas vozes em favor daqueles que não têm forças para orar, em favor daqueles que estão perdidos e sem esperança,
Cada oração de intercessão feita na madrugada é uma semente de luz plantada no coração de alguém, trazendo-lhe conforto, proteção e a paz que só Deus pode oferecer. Como o Padre Paulo Ricardo ensina, a oração de intercessão não precisa ser complexa ou longa. Muitas vezes, o simples fato de lembrarmos de uma pessoa, de um país ou de uma situação e colocar luz nas mãos de Deus é suficiente para que Ele haja de forma poderosa ao orarmos. Podemos sentir a compaixão de Cristo por aqueles que sofrem e, através da oração, nos tornamos instrumentos da sua misericórdia. Além disso, Padre Paulo Ricardo nos lembra que a oração intercessória não é limitada apenas a situações imediatas, mas se estende para necessidades espirituais, físicas e emocionais mais profundas. Quando oramos por um amigo, por exemplo, que está enfrentando um momento difícil, estamos intercedendo não só por sua cura física ou emocional, mas também pela renovação espiritual dessa pessoa. Deus, em sua sabedoria, sabe exatamente o que essa pessoa precisa. E nossa oração é um canal para que Ele derrame sua graça sobre ela. Esses momentos de oração intercessória nos conectam diretamente ao coração de Deus. Eles nos fazem mais sensíveis às necessidades dos outros e nos ajudam a crescer no amor e na compaixão. À medida que intercedemos, nossa própria fé é fortalecida, pois vemos o poder de Deus agir, não só em nossas vidas, mas na vida daqueles por quem oramos. Em muitos casos, quando Deus responde a essas orações, sentimos um renovado senso de missão e propósito, sabendo que fomos usados por Ele para tocar uma vida, para fazer a diferença. Portanto, meus queridos, ao acordarem de madrugada, lembrem-se de que não estão sozinhos. Vocês fazem parte de uma rede mundial de oração, onde as orações de cada um são interligadas para trazer cura, paz e transformação. Não subestimem o poder de sua oração. Quando Deus coloca alguém em seu coração, ore com fé, sabendo que sua oração tem o poder de mudar vidas e trazer a graça de Deus para aqueles que mais precisam